E muito obrigado por nos terem convidado para dissertarmos um bocadinho sobre a Batalha de Cuito-Canavan. Que em 1979, isso já depois de 76, termos expulsados pela primeira vez, com a ajuda de Cuba, os sul-africanos do nosso território, que foi a 27 de março de 1976, houve uma reunião dirigida pelo nosso ministro da Defesa, na altura era coronel Ico Carreira, num encontro com os sul-africanos chefiados, a delegação sul-africana chefiados pelo ministro da Defesa sul-africano, Magros Mala. Esse encontro foi realizado no Lubango, no Grande Hotel da Huila. Havia então as conversações entre a África do Sul e Angola, no qual os sul-africanos impunham uma condição de que nós deveríamos deixar de apoiar a SWAPO, ou a ANC, ou outras entidades que estivessem a lutar para a libertação dos seus países na África Austral. E eles, na sua condição, não atacariam Angola nem entravam no território angolano. Quem chefiou a delegação foi o Ministro da Defesa. O Ministro da Defesa informou ao Presidente, na altura, o doutor Antônio Agostinho Neto, e num comício no Quando Cubango, o doutor Agostinho Neto deu a resposta sobre este facto. Que havia um dever indeclinável, um princípio de solidariedade e de internacionalismo, de um dever de Angola, continuar a nossa luta até a independência da Namíbia, a eliminação do regime de apartheid e de outros povos na África do Sul. Portanto, aquela palavra, na Namíbia, na África do Sul e no Zimbábue, estava a continuação da nossa luta. Foi em 79 que ele manteve essa palavra, mas também havia uma palavra de um colega nosso, amigo e companheiro. Já tínhamos passado 30 anos da nossa independência, e que ele dizia assim: passados 30 anos da Batalha do Cuito-Canaval e 42 anos da nossa independência, estamos convencidos que sem atitude assumida por Angola, com solidariedade ativa de Cuba, a história das independências efetivas no continente africano seriam totalmente diferente. Eu trago essa palavra desse camarada, já é falecido recentemente, mas é uma verdade. Se não fosse essa atitude de Angola, nós não teríamos a paz que temos agora, nem o princípio fundamental do que a gente vive agora. Esse companheiro chama-se Paulo Lara, já é falecido. Portanto, são palavras verdadeiras que nós sentimos porque tivemos essa ajuda solidária, ativa, do qual Cuba mandou os seus filhos para ajudar a Angola. E os seus filhos, muitos deles pereceram aqui, derramaram seu sangue. E temos que louvar essa atitude e queria, jovens, podem pensar o que vocês quiserem, mas uma salva de palmas. Portanto, o sul do nosso país, a nível do paralelo 12 para baixo, estava todo ocupado pelos sul-africanos, como uma região tampão. Começou em 79 que expulsaram as nossas forças de Mavinga. Em 81 de Ogiva, Xangongo. Só não conseguiram expulsar a brigada que se encontrava na Cama. Pois, por parte do nosso território servia como uma região tampão, para evitar então que as independências da Namíbia, o fim do apartheid na África do Sul e do Zimbábue não fosse concretizado. A desculpa é que era para impor com que o comunismo não chegasse até os territórios do resto da África Austral. Acontece que em 1986 e 87, a ex-União Soviética começou a abanar. O mundo, nesta altura, em Angola, estava dividido em dois. O Estado mais terrorista do mundo, que é os Estados Unidos, a União Soviética, que é a única potência no mundo que sempre apoiou os povos oprimidos.
É verdade, a União Soviética nunca colonizou nenhum país, para além de agora dessa ação na Ucrânia, nunca teve outra ação que a gente está a ver. Portanto, ajudou os povos africanos a se libertarem. Mas a União Soviética em 86 e 87 abanou. Teve um presidente que levou com que tivesse aquela alteração e caísse. Então, Angola estava a correr perigo, nesta altura, de ser dividido em dois. Não sei como seria chamada a outra parte, mas nós seríamos a República Popular de Angola de um lado e do outro é um nome que a gente não saberia o que é. Portanto, aquela divisão estava a ser apoiada pelos Estados Unidos da América, utilizando os sul-africanos e armando a UNITA. Então, havia necessidade de se fazer um plano estratégico de recuperação do nosso território e recuperação da nossa linha fronteiriça. Foi assim que o Estado angolano gizou um plano estratégico para esta ação. Embora tivesse havido já outras operações segundo o Congresso, e linha da frente, naquela direção, mas o objetivo não era esse. Esse objetivo era novo, uma nova intenção, senão o nosso país seria dividido em dois. Então, planificou-se 3 direções de recuperação dessa linha. Uma saía do Lubango, Kaama, Xangongo, Ongiva. Outra saía do Luena, Kangamba, Rio do Lungbung, para sair Neriquinha, que é a norte do Mavinga. Aquela operação devia ser feita pela 3ª região, estava a ser comandada pelo general Pedro, já é falecido, e como chefe de Estado-Maior, o camarada Lúcio do Amaral, que é o secretário de Estado hoje. No lado da 5ª região, estava a ser dirigida pelo camarada Luís Faceira, e é o chefe de Estado-Maior naquela direção. Na direção do Menong, Cuito Carnaval Mavinga, estava dirigido pelo camarada Biolindo da Rosa, que é o Facho. O segundo comandante era o Domingo José Cordeiro, que é um gueto, e o chefe de Estado-Maior é o falecido Tobias. Portanto, o Estado criou uma frente militar no Quando Cubango para dirigir essa operação, e essa operação era dirigida pelo falecido general Foguetão. O seu chefe de Estado-Maior também já é falecido, que é o falecido general Sanjar. Portanto, nessa direção do Cuito Carnaval, estavam várias personalidades, hoje uns falecidos, outros vivos, estavam o generalita, Farel Vandune, Pedro Sebastião, Tony Azevedo, Quiluxa, que já é falecido, quer dizer, históricos das Forças Armadas Angolanas, estavam no Cuito Carnaval. O objetivo, para além da recuperação desse nosso território, era eliminar e acabar também com o posto comando da UNITA, que era Jamba, que estava na direção do Lecua, ali no Rivungo, quer dizer, próximo do bico de Angola, do Minão. Quer dizer, é um território longínquo, de difícil acesso, até hoje ainda é de difícil acesso. Quer dizer, do Cuito Carnaval até o Rivungo tem 500 quilômetros. 550 por aí. Areia, rios, chanas, mata terríveis. Esses 550 quilômetros, e que era de difícil acesso. Mas nós tínhamos que chegar lá porque o território era nosso. Esta planificação foi feita a nível superior. O nosso reforço, nossos amigos, não quiseram participar nesta ofensiva. Os nossos amigos, da Mavinga para lá, não. Era o Showa na altura que estava aí. Isso aí não. Então, mas como é nosso território mesmo, tivemos nós que avançar e fazer a operação. A operação decorreu com êxito, com sucesso, até a nascente do Rio Lomba. Na direção do Ongiva, conseguimos estabelecer as forças, na parte do Ongiva, já no Cunene, próximo da fronteira com a Namíbia, já estava no nossa mão. Tínhamos uma brigada que era 61, porque eu saí dali e fui trasladado para o Cuito Carnaval nesta altura. Quando as unidades chegaram próximo de Mavinga, é que eu fui trasladado, porque uma das maiores brigadas nossa, a mais reforçada, né, tinha sofrido uma derrota, vamos dizer, derrota militar. Foi derrotada aí pela falta de logística.
Combateram vários dias e dia 9 de novembro de outubro de 1987 claudicou. Não tinha combustível, não tinha munições suficientes para fazer face à agressividade do inimigo. O inimigo trazia as suas melhores unidades. Começou com aquele batalhão Búfalo, que é o 32, o famoso, depois foi trazendo outras, trouxe o batalhão 31, trouxe a 61 mecanizada, trouxe artilharia de grande potência, tinha aviação mais forte que a nossa, naquela altura, né? E derrotou-nos a 47. Foi nessa altura que eu, pessoalmente, fui trasladado para o Cuito Canaval. Saí do Lubango diretamente para o Cuito Canaval e, tristemente, nesse mesmo dia que eu chego no Cuito Canaval, o meu comandante foi nomeado comissário provincial do Bengo. Quer dizer, triste. Eu estava a chegar e ele a ser nomeado para comissário. O mesmo avião que me levou retirou ele de lá. Não vou dizer que eu era um perito, porque não conhecia o calibre e o tipo de tropas que aí estavam. Nossa tropa não conhecia. Mas eu tive um reforço muito grande, que é o falecido generalita. Esse conhecia melhor, estava ali desde o início. E essa pessoa é que aguentou comigo para trazer aquelas unidades todas da linha de frente, né, até a nascente do Xambinga. A nascente do rio Xambinga, é onde a gente cita a nascente do rio Xambinga, é onde se desenrolou a maior batalha de tanques na África, depois da Segunda Guerra Mundial. Ali perdemos uma unidade, um grupo tático, perdemos com o próprio comandante do grupo tático, chamava-se Fernando Xongolola, primeiro-tenente, e causou inúmeras baixas, até ele próprio ser abatido também pelos tanques inimigos. Quer dizer, forças blindadas a combater em África só podiam ser nós e os sul-africanos. Não há mais ninguém que tinha essa força na altura. Portanto, mesmo ainda neste período, em outubro de 87, a nossa aviação, vamos dizer que nessa altura, maioritariamente, quem tinha o maior controle da aviação, tinha o maior número de aviões de MiG-21, desse tipo, eram os cubanos. Portanto, naquela altura, fizeram o maior bombardeamento naquela fase dos combates. Aviação mista, mas mais cubana do que a nossa. Portanto, depois dessa batalha que houve entre tanques, não é? Nós tínhamos que recuperar uma posição vantajosa, porque o abastecimento das nossas tropas saíam de Luanda. Porto de Lobito, Porto de Luanda, e quiçá algum saía do Namibe. Foi a altura que então o Estado angolano mandou vir os aviões Il-76 e a Transafrique, que é italiana, né, criou uma frota aérea para a transportação de combustível para o Cuando Cubano. Quer dizer, o nosso combustível para o Cuando Cubano era transportado via aérea. A nossa logística em bombas e alimentação transportada por via aérea para Menongue. Menongue, tínhamos que formar colunas para chegar ao Cuito Canaval. E essas colunas para chegar ao Cuito Canaval levavam 15 dias, 200 quilômetros. E um terço dessas colunas ficava no caminho, o abastecimento ficava no caminho. Quer dizer, era o combate em 200 quilômetros, percorrer 15 dias. Quer dizer, para além de termos essa dificuldade logística a ser transportada por via aérea, porque as colunas terrestres que saíam do porto de Lobito para chegar a Menongue eram 15 dias, também um mês. Muito difícil, porque até o Ambo ainda chegavam bem, via Ganda, mas a partir do Ambo para Menongue, naquela zona do Chitembo, naquela zona do Mumbué, era terrível, né? Então tínhamos essas enormes dificuldades. Eles estavam mais próximos para a fronteira, o abastecimento a partir do Runto, entrando por aquela direção, estavam melhor do que nós. Estavam mais próximos ao abastecimento. Tinham vantagem nessa altura. E nessa altura eles também tinham vantagem em armamento. A África do Sul tem uma indústria de armamento. E é uma indústria de respeito. Alerto, porque vocês amanhã, essa missão vai ser vossa.
Eles têm uma indústria de armamento poderosa, que as armas que ele tem estão aí para o Iraque. Eles têm um dos canhões mais potentes do mundo, que é o G5, o G6, que ainda é atual, não está ultrapassado, ainda é atual. Eles têm fábricas de munições, eles têm fábrica de alteração de armamento mecanizado. Eles produzem o Ratel 90, é um carro blindado que tem um canhão de 90 milímetros, produzem o Ratel 30, que tem um canhão de 30 milímetros. O canhão de 30 milímetros faz um disparo aqui e fura toda essa casa. Para vocês perceberem. E não é se escondendo atrás dessa parede que vão salvar, não, ele fura. Então, isso é que vocês talvez no futuro vão encontrar-se, porque tudo é possível. Nós temos recursos muito importantes que eles não têm. Nós temos recursos que eles ali no norte. E não é mineral. Aliás, pode ser mineral, tá? A água é um recurso muito importante que o mundo agora não tem. E nós temos em abundância. E eles vão querer isso. E o Ocidente, quando quer uma coisa, rouba. Não acreditam? Perguntam os iraquianos, perguntam os sírios. Foram lá buscar o petróleo. Foram no Iraque buscar petróleo. Foram fazer na Líbia, foram buscar petróleo. E quando precisar de água, vão buscar a água onde houver. E vocês vão lutar. Estão a perceber? Não sei se eu estou a falar à toa, mas a verdade é essa. Então, nós decidimos passar a defesa no dia 23 de novembro de 1987. Eram forças angolanas a combater dia e noite desde junho de 1987. E, para agravar mais a nossa situação naquela altura, eram chuvas constantes, a piorar a nossa situação. Quer dizer, passamos depois a defesa numa linha com 3 brigadas. Uma brigada estava a 25ª Brigada, que era comandada pelo atual Tenente-General Valeriano. No meio estava uma Brigada 59, comandada pelo capitão na altura, Sangeleco, agora é brigadeiro. E no flanco esquerdo estava comandado pelo Ungueleca, que é a 21ª Brigada, que é falecida. E no segundo escalão dessa defesa, estava um grupo tático comandado por primeiro um segundo tenente e depois por um aspirante. Quer dizer, a patente mais baixa do oficial estava a ser comandada de uma unidade. Mais baixa, estava a comandar unidades poderosas. Batalhão de infantaria e um batalhão de tanques. E nós fomos, nessa posição, era desvantajoso para nós. Mas aguentamos ali até março. Mas nesse período até março, houve inúmeros combates, inúmeras batalhas nesse período, não é? Que nós ficamos debilitados. Essa debilidade levou com que a nossa artilharia tinha, cada peça de artilharia, cada canhão, a dotação, que é a dotação às pessoas, era manejado por 5 pessoas. Cada tanque de guerra era manejado também por 5 pessoas. Mas nós estávamos a ter problema de que, em vez de termos 5, tinham 3 num, 2 no outro, então tínhamos essa dificuldade em pessoal humano. Por causa das baixas, eram muitas baixas irreversíveis, quer dizer, baixas irreversíveis são mortos, e baixas reversíveis, que são os doentes que eram paludismo, devido às condições em que estava-se a combater. Em dezembro de 1987, recebemos uma equipa chefiada por um coronel cubano, que é o Hermes Hernandes, assim se chamava ele. A esse eu tiro o chapéu. Ele foi como observador para passar a informação à retaguarda e o comando supremo deles que estava em Cuba. Portanto, mas ficou aí conosco no posto de comando e trazia com ele 2 tenentes e mais 5 soldados. Um dos tenentes chamava, até fez um livro, que é o Rubem Gimes. Estava com ele aí no posto de comando, que acompanhava o desenrolar das ações operativas que estavam a decorrer. Pedimos a Hermes Hernandes que falasse com o general Ochoa para que nos mandasse instrutores, pelo menos, para formar artilheiro e tanquistas. Foi difícil, o general Ochoa tinha que pedir a Cuba, foi difícil. Então conseguimos que, em janeiro de 88, nos dessem 88 instrutores. Para além de instrutores, deslocaram um grupo tático até Cuito Canaval. Portanto, esse grupo tático cubano
já estava no Cuito Canaval, constituía o terceiro escalão. Quer dizer, tinha o primeiro escalão do outro lado do rio, tinha as brigadas aqui atrás, então eles estavam atrás dessas brigadas nossas. Portanto, era o terceiro escalão que estava no Cuito Canaval. Mas eu realço mais esses 88 cubanos, que eram os instrutores. Eles atravessaram o rio, porque havia o rio que era a fronteira. Tanto o rio dividia o Cuito Canaval, os combates de um lado e do outro, não é? Esses 88 cubanos serviram, distribuímos pelos tanques, pela artilharia, e tiramos alguns que eram 2 pessoas para assessor dos comandantes de brigada. Porque os assessores russos, pegamos os assessores russos, mandamos para o outro lado do rio, mas depois do lado do rio, mandamos eles para Mendonga, para não nos trazer problema. E ficamos com esses cubanos. No dia 14 de janeiro, eu tenho feito muita confusão, não é fevereiro. No dia 14 de janeiro, nesse período estava eu no comando das tropas, no Cuito. Fevereiro também, nos outros combates fortes, eu é quem estava no comando das tropas. Sofremos quase a perca de uma brigada, que é a 21ª. Nessa 21ª, tínhamos que repor essa unidade no lugar. Sim, a Dungaleca, a 21ª. Então, as unidades do Remígio que estavam na ponte fizeram o contra-ataque para repor aquela linha perdida, aquela direção perdida. Sabemos que às 18 horas parte da posição estava recuperada, mas eu tinha perdido 17 cubanos. 17 cubanos mortos. Tive um tanque só que voltou para a posição do Remígio, vinha com Ciro. Sabe quem é o Ciro, né? Já ouviu falar dele? O único cubano. Vinha com um cubano, o único tanque. Tripulação mista, né? Mas o cubano que estava lá era de uma patente superior, era tenente-coronel, era o assessor do Remígio. Eu cito isso. Voltou, as primeiras baixas cubanas que tivemos, mas no dia seguinte mantivemos a posição. Recebemos ordem 2 dias depois para que os restos sobreviventes cubanos voltassem para a posição e foram para Cuba. E mantivemos então, do outro lado do rio, sempre manteve-se os angolanos. Dia 14 de fevereiro tivemos outras, foram havendo batalhas esporádicas, ações esporádicas. Mas dia 14 de fevereiro, outra forte batalha, de qual o comandante da 59 ficou ferido, o Sangeleco. Tiramos o Valeriano de uma brigada para ocupar a 59, o adjunto Donga ficou a comandar a 59. Portanto, aí em fevereiro recebemos, já depois dessa batalha, um outro reforço. Eu quero realçar que depois de recuperar essa posição, nós tínhamos um problema de abastecimento aéreo e pistas de reserva, que é a do Cuito Canaval. Nós tínhamos uma companhia de engenharia e um chefe de engenharia. Essa companhia de engenharia teve inúmeras baixas, muitas baixas mesmo. Pelo chefe da engenharia, em determinado período, pedia ao comandante da região e pedia autorização de Luanda para pegar esse comandante, o chefe da engenharia, mandá-lo para Luanda, porque não iria morrer de algum projeto, ele ia morrer de cansaço. Sério. Ele ia morrer, o Antônio Jorge ia morrer de cansaço. Ele e o chefe do reconhecimento, mandei-os evacuar de imediato. Pedi autorização para evacuar. E ficou aqui o meu brigadeiro sozinho. Coitado dele. Ficou ele à frente dos trabalhos de engenharia. Eu tenho que referir, os engenheiros de dia tinham trabalhos de fortificação, de noite tinham trabalho para a travessia dos meios Ponguês Pegas para outra margem. Quer dizer, não dormiam. E nesse período tivemos ajuda, quantos cubanos? Alguns cubanos, um pelotão de cubanos, para ajudar a travessia, porque os nossos angolanos, engenheiros angolanos, já não tinham capacidade combativa nem operativa para fazer travessia dos meios e fazer os trabalhos de engenheiro. É assim que, quando chegou mais um reforço do Estado-Maior-General, que é o General Vietnã, trocou-se a posição de defesa, criamos uma defesa mais próxima do rio, onde a nossa artilharia então tinha alcance também para atingir o inimigo, porque antes nossa artilharia não tinha alcance nenhum. Quer dizer, para combater a artilharia inimiga, nós só tínhamos aviação.
porque a nossa artilharia estava sem nada. Em março, quando se estabeleceu esse sistema de defesa com a 25ª Brigada, eu próprio, naturalmente, não acreditava que os sul-africanos fossem atacar. Não acreditava, juro. Porque, conforme estava estabelecido o sistema de defesa na região, naquela altura, quem atacasse aquela direção era um suicida. Esses senhores aqui, as minas que eles punham, aqui embaixo tinha a bomba de avião, tinha a bomba de BM-21, tinha o cargas de TNT, quer dizer, não eram minagens convencionais, não eram. Quem tentasse passar ali com tanque, ficava. E mesmo assim tentaram, ainda deixaram lá 3 recordações, estão lá 3 tanques, lá até hoje. Não é? Foi um trabalho de fortificação feito pelos engenheiros. Está aqui o seu Marco, o chefe não está aqui, é o Antônio Jorge, mas ele estava lá, que era o adjunto do Antônio Jorge na altura. Tínhamos um sistema de defesa do mais sofisticado em África. O sistema de defesa antiaérea que nós tínhamos na altura era o mais sofisticado em África, que é o Osaka. Então aqui, aquele Pechor, esse Osaka, são mísseis. Sim, o Osaka, o C10 e o Pechor. Está aí. O sistema mais sofisticado de defesa antiaérea eletrônica, que hoje ainda está a combater na Ucrânia. Eles nós já tínhamos. E eles estão, os especialistas estão aqui presentes. Trouxemos aqui, para, nesse breve resumo, nós falar. O combate não terminou em 23 de março. Eles suicidaram-se em 23 de março. Então nós os mantivemos ali agarrados. Havia outra necessidade, libertar a estrada que saía de Menonga a Cuito. Recebemos reforço de unidades, metemos ao longo da estrada, desdobramos ao longo da estrada, trouxemos os sistemas de defesa antiaérea, metemos umas forças cubanas no Longa, mais um batalhão da 36, né? E as colunas que faziam 15 dias passaram a fazer em 8 horas. Ali ganhamos. Ali onde é que a gente ganhou a Batalha do Cuito Canaval. É o abastecimento circular neste período. Tivemos outra vantagem. Neste período da batalha, recebemos os Su-22, um avião novo que a gente tinha, que eram os bombardeiros, e recebemos pilotos angolanos novos, vindos da União Soviética. Portanto, com essa aviação nova, com os MiG-23 já eram mistos, os cubanos tinham uns MiG-23 e os angolanos também, mas nós é que tínhamos só os Su-22. O sul do nosso país, neste período, ficou sob o nosso controle. Não havia mais avião sul-africano a voar no sul do país. Nada. Quer dizer, mostramos a nossa superioridade nessa altura. Mas a vitória não está aí. Embora tivéssemos manietado os sul-africanos ali, mas a vitória não é só o Cuito Canaval surge 23 de março porque nós abraçamos os sul-africanos. Estava aqui a abraçar eles não poderem sair. É o que nós fazemos, abraçamos eles ali, fiquem aí. Então, houve a necessidade de criar outra frente. É aí onde o presidente Zé Eduardo dos Santos, primeiro que houve uma conversa no Cuito, entre o Shoa, o general Ndalo, eu e o Ngueto, de que a nossa vitória estava noutra direção. Para fechar mesmo já a guerra em Angola, estava noutra direção. É aí onde o Shoa bolou com o chefe Ndalo, digo, é termo a linguagem, né? Decidiram com o general Ndalo, falarem com o presidente Zé Eduardo dos Santos. O presidente Zé Eduardo Santos deslocou-se a Cuba, com o Shoa, o general Ndalo, a Cuba pedir reforço, então, para a abertura da segunda direção. É quando o Fidel de Castro concorda, manda vir uma divisão de infantaria motorizada, com artilharia, 1.000 e tal peças de artilharia, 800 tanques, mais alguns aviões, reparou-se aquela pista da Cama, a do Xangongo e, com mais as nossas 3 brigadas, a 35ª, a 2ª Brigada e a 19ª, avançou em direção a Calueque. Chegamos até a fronteira do Cunene. Quer dizer, recuperamos a fronteira do Cunene, sul, mas a sudeste manteve lá ainda os nossos amigos angolanos, né? Recuperamos. E os sul-africanos estavam na iminência das 8 bombas nucleares que eles tinham, estavam na iminência de mandar as bombas para cá, para Luanda, para Benguela, para Cuito. Quer dizer, acabar conosco. É o último recurso da arma que eles tinham.
Mas as conversações que já vinham decorrendo, tripartida, entre Angola, Cuba e África do Sul, com a supervisão do Estado mais terrorista do mundo, era Chester Coroque que estava lá, né? Chegaram à conclusão que a bomba nuclear ia trazer um conflito maior em África. Também, se as tropas nossas continuassem a avançar, iam destruir aquela Namíbia bonita e, quiçá, mesmo a África do Sul. A guerra não traz coisa positiva. Se a tropa entra na Namíbia, iam destruir a Namíbia. Se entra na África do Sul, aquilo seria guerra e destruição na África do Sul. Então, as conversações levou com que eles assinassem um documento de capitulação. Esse documento de capitulação está em nossa posse. Também vou dizer, não tiramos de forma legal. Nós roubamos o documento de capitulação. Pagamos e roubamos. Visão estratégica. Sim. Então, em 22 de dezembro de 1988, eles assinaram a ata da retirada das forças todas sul-africanas do nosso território, pese embora eles já tivessem retirado em agosto de 88, e havia então o acordo de retirada também das forças cubanas de Angola, né? Assim terminou o conflito com essa assinatura desse acordo em 22 de dezembro de 1988. Meus senhores, eu resumi o máximo possível. Muito obrigado por atenção. Eu, quando fui para o Cuito Carnaval, tinha 19 anos, saí da escola de oficiais do AMO, onde eu fiz 2 anos de treino, e vou para o Cuito Carnaval como chefe de reconhecimento aéreo e chefe de posto de comando da 13ª Brigada de Tropas Especiais de Desembarque e Assalto, a especialidade de defesa antiaérea. Eu vou falar um bocadinho da ação da defesa antiaérea. Portanto, como disse o Tenente-General, não foi fácil colocarmos os mísseis, as unidades de defesa antiaérea e subunidades no Cuito Carnaval, uma vez que naquela altura, como disse o Tenente-General, a hoje esses meios estão a ser usados na guerra da Ucrânia-Rússia. Os meios que os sul-africanos tinham, que era a artilharia G5 e G6 155 mm, que a OTAN está agora a fornecer também à Ucrânia, foram usados no Cuito Carnaval. Para dizer que os sul-africanos tinham uma vantagem sobre as nossas tropas a nível da aviação. A supremacia aérea era tão grande que as nossas unidades eram mesmo sufocadas, perdiam muitos efetivos. Eram bombardeamentos, a maior parte deles eram feitas às 5 da manhã, às 4 e tal da manhã, e faziam bombardeamento norte-sul para que quando os caças fossem abatidos, caíam do lado de lá onde estivessem as tropas sul-africanas. Portanto, depois de podermos metermos as tropas de defesa antiaérea no Cuito Carnaval, não foi fácil. Nós lembramos, para metermos o Osaka à excelência, foram 30 dias, 188 quilômetros fizemos em 30 dias, porque os sul-africanos desembarcaram próximos da capital do Bando Bangu-Menong para impedir que essas unidades de mísseis chegassem ao Cuito Carnaval. Mas conseguimos lá meter as tropas da Brigada Osaka, conseguimos meter a unidade de Pichorra, e conseguimos meter os meios de radiolocalização, que são os radares. Temos radares que são altímetros, temos radares para de ver a altitude dos aviões, a distância, P-19, P-18, o P-37, que inclusive os aviões a saírem da base do Runto eram logo localizados. Portanto, esse sistema de mísseis, depois veio o C-10, tiveram um grande êxito. Começamos a destruir a aviação sul-africana. Tanto mais que as unidades de defesa antiaérea já faziam competição. Selecionávamos os alvos. Quem vai bater este alvo? Sou eu. Quem vai bater aqui na unidade tal? E foi um êxito. Tanto mais que as tropas, os pilotos sul-africanos já não queriam vir para Angola. Tiveram que contratar pilotos israelitas. Tentaram partir a ponte do Cuito, que aqui Sua Excelência teve muito trabalho em recuperá-la, onde as minhas tropas faziam guarnição da ponte com os canhões ZU-23, e perdeu-se ali muitos efetivos, oficiais, sargentos e soldados. Prontos, eles tentaram e a dada altura viram que a aviação já não podia fazer os seus raids aéreos, tentaram partir a ponte com a aviação, não conseguiram,
Depois introduziram homens rãs, que são os anfíbios, para destruírem a ponte. Também não conseguiram. E, por mais caricato que seja, eu quero chegar até aí. A ponte do Cuito com a Naval foi destruída por um drone. Já haviam, juventude já havia drones. Foi um drone de fabrico israelita. Terem conhecimento que a Batalha do Cuito com a Naval não foi uma guerra de guerrilha, foi uma guerra convencional. E quero dizer também aos jovens, foi tão difícil porque depois, para podermos ligar os meios de radiolocalização, que eles tentaram destruir todos eles, para podermos ligar os nossos sistemas de mísseis, era difícil. Por quê? Porque eles introduziram baterias de reconhecimento sônico de fabrico israelita. Significa dizer que nós estávamos aqui, qualquer ruído, eles detectavam a nossa posição. E foi assim que, ao ligarem um sistema C10, eu perdi o meu posto de comando de direção de fogo. Um único projetil de G5, que alcançava na altura 45 a 50 km, bateu sobre o refúgio, matou 33 efetivos do posto de comando de direção de fogo. O objetivo era destruir a defesa antiaérea toda para poder a aviação cumprir com os seus objetivos. Portanto, foi muito difícil combater naquela situação, já que a África do Sul, na altura, tinha a 8ª indústria militar mais poderosa do mundo. Era mais ou menos isso que eu queria dizer sobre as dificuldades que tivemos na Batalha do Cuito com a Naval. Eu e o atual brigadeiro Cossi, mandatados pelo falecido general Beto, que era o nosso comandante. Cometemos um erro, não é um erro, mas que atempadamente sabemos corrigi-lo. Porque nós fomos para além das linhas determinadas superiormente. Consequências: fomos roqueteados por uma parelha de caças sul-africanos, não sei bem se eram em Pablo Mirage, e tivemos um ferido aqui na coxa, um estilhaço na coxa. Não sei lá, se tivéssemos acatado, conforme foi dito, não teríamos este ferido. Mas pronto, passou esta fase, prontamente fomos para a linha designada. Eu pessoalmente estudei o terreno, pelo amor de Deus. Este comandante, se for mesmo obstinado, vai cometer o pior suicídio. Por quê? Era uma garganta. Nós chamamos passagem obrigatória. Porque quando estamos a combater, nós, se estivermos a defender, a nossa defesa é escalonada. Temos a primeira linha de defesa, que nós chamamos de primeiro escalão, temos a segunda linha de defesa, que chamamos de segundo escalão. Agora, o flanco esquerdo ou direito depende, porque normalmente o posto de comando situa-se no centro da ordem combativa. Então temos a nossa direita, não é? Chamamos de flanco direito, e a nossa esquerda. Então analisamos o terreno. Então concluí. Então, aqui no flanco direito eu tenho aquela elevação grandolhona a 116. A sul desta elevação tinha o pântano do Rio Cuito. Eu disse, não é impossível os sul-africanos superarem aquele pântano. A possibilidade que tinham era passarem a 30 km a sul do Cuito com a Naval, que era no quadrante de Sobe, e lá temos uma posição de artilharia. E temos o Rio Tumbo e à esquerda o Rio Dala. Bem, se eles quiserem tomar Cuito com a Naval, de facto, teriam que primeiro superar o Tumbo, o Rio Dala, superar o Rio Guanaval, a elevação que separa os dois rios, para superar o Cuito, tomarem Samiquite, Nancova e nos atacarem pela retaguarda. Na guerra não é impossível, mas é muita ousadia. Bom, descartamos. Assim, meio desconfiados. Mas é uma hipótese quase fora de questão. E pronto, montamos um sistema de defesa, naquela localidade, onde se defendeu aqui da brigada. Eu confesso que a tropa que estava a considerar a defesa, eu pessoalmente estava lá. Passou por nós 50 km de Galeca, que tinha outra posição para ocupar, e depois instala-se a 25ª Brigada. Eram 4h30 da madrugada, eu fui inspecionar. A tropa estava completamente exausta, com as partes dos parapeitos em sono profundo, não aguentavam mais. Mas prontos, houve que fazer um esforço sobre-humano para se terminar a defesa, porque a brigada estava já ocupada. E assim conseguimos. Quando o general disse da engenharia, realmente, bem, na altura não tínhamos a dimensão da coisa, não é? Era muita juventude, muita iniciativa, destemidos. Não, era pegar nos caminhões, íamos no Samiquite, cortar paus, passamos por Nancova,
Nós tínhamos um anfíbio que chama-se PTSM. Aquele é tão híbrido que pode andar em terra, supera o obstáculo aquático, vai para o outro lado, descarrega e volta para a primeira forma. Temos dois tipos. Este é um PTSM. Agora, tínhamos um outro, que os nossos pés que andam em parelha têm que acoplar sobre o meio, ou mercadoria, ou o que for, atravessa. Se for tanque, enquanto supera o obstáculo, o tanque já pode ir combatendo mesmo os parados, sem problemas nenhum. E chegar do outro lado, coopera a sua marcha. Nós tínhamos esses dois meios. Mas também, como tínhamos a ponta destruída, inventamos passarelas. No troço que estava destruído, aquela com cordas de nylon e madeira, para a tropa poder passar. Mas também tivemos que ensinar como superar aquilo, porque muitos quase iam para comprar água. Porquê? Superavam olhando para baixo, isso não se faz. Ao ver a corrente, então damos aqueles enjoos, muitos iam para a água mesmo. Para meu amigo, não olhe para baixo, fixa a direção e passa por aí. E pronto, foram conseguindo. As nossas reuniões eram feitas às 17h30 de todos os dias. Eu, neste dia, eu estava com carência de minas, muita carência mesmo. A densidade que eu queria não era aquela que eu tinha espaços moldos. Então tinha que inventar. Então pedi aos chefes de armas, da artilharia, ao chefe da Força Aérea, se tivessem bombas, mísseis, foguetes avariados, que nos entregassem. Aquilo foi um aplauso geral. Livraram-se do lixo que tinham. Não sabia o que fazer dele, eu sim, sabia o que fazer com ele. Então, vendo aquilo tudo, coloquei no PTS, atravessei, demos formação à opção da brigada, até me lembro, o camarada Azar Filipe Cofumada, é comandante de companhia de engenharia. Mas os plutões, meus amigos, funciona assim, esta cabeça combativa, o representante aqui, assim quando está com alguma paciência. E aquilo funcionou. Os explosivos por si sós saem inofensivos. Para que deflagrem, tem que ter o iniciador. O iniciador funciona ou por impacto ou faísca. Este impacto ou faísca obtém de uma espoleta. Ok, então colocamos isto. Quer dizer, uma caixa de explosivo de 25 kg, por si só, já é uma carga concentrada. Com mais bombas de aviação, pelo amor de Deus, o tanque pisar aquilo, patas para o ar. E foi assim, excelências, caros amigos, alguns lives da nossa passagem, nossa participação naquela batalha. Antes, conversávamos bem na sala e dissemos que esta operação, sabemos outubro, sim, senhor, teve o seu início, mas teve o seu início não propriamente dita. Esta batalha teve outros episódios de anos anteriores. Tivemos várias operações, 85, a segundo congresso, 86, a Sabemos Outubro, então vem a 87, que foi a Sabemos Outubro. Daqui a vocês falam o quê? Vinha da frente. E a 87 é que foi a Sabemos Outubro, 87. Lembro que fiz uma coisa combativa, acho que foi nos meses de julho, agosto, antes da operação começar. E pronto, penso que foi esse tempo, deixa a data assim aberta, muito bem, para não cometer erro, então prefiro pecar por omissão. E começamos a operação. Eu, na altura, estava no primeiro grupo operativo, com o falecido general Lueto, eu cuidava da parte de engenharia, e havia outros especialistas. Quando a 47 teve aquele desaire, nós fomos em Conta Brigada, fomos em Conta Brigada. Estava o comando de Diamantino, o seu Estado-Maior, o comando de Vandune, está de saúde dele, está aí. Hoje, então, encontramos a brigada no estado deplorável mesmo. Bem, faltou logística, não podiam fazer nada. Bravura eles tinham, mas nada podiam fazer sem meios. Na altura em guerra, a minha unidade foi para auxiliar as brigadas que se encontravam no terreno e não permitir que nenhum avião sobrevoasse nas altas altitudes para bombardear as nossas unidades da linha da frente. Portanto, a Força Aérea estava representada pela 24ª Brigada. Nós tínhamos uma comunicação com a aviação e tínhamos uma comunicação com as nossas tropas terrestres. Portanto, as unidades de defesa, como os nossos mísseis são mais sofisticados, são os mísseis de maior alcance também, então essas unidades das brigadas já estavam compostas com algumas artilharias de defesa antiaérea. Mas só por serem de menor calibre, elas tinham a missão de levantar os alvos para o ar, quer dizer, levantar a aviação inimiga para o ar, para estar então no alcance dos nossos mísseis. E a gente assim destruir, portanto, a aviação sul-africana. Quer dizer que eles viram que nós tínhamos uma defesa antiaérea muito organizada e a melhor daquela região aí.